Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 6. Este é o texto base da nossa meditação. Faremos a leitura dele com fé e ansiosos por ouvir aquilo que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Jó 42, do versículo 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ó Deus, ainda em tua presença, rogamos a iluminação do alto. Em nome de Jesus. Amém. Tudo parece caminhando bem, até que o desemprego, a miséria batem à porta. A dor da perda de um filho querido, o abandono do cônjuge, a notícia de uma doença mortal. Por que essas coisas acontecem? Onde está Deus quando os reveses da vida dilaceram a nossa alma? E talvez você pergunte ou reflita: o que eu fiz para merecer isso? Achando que, caso você possa entender o porquê ou o para quê, as coisas farão sentido e então você encontrará consolo. Mas por mais que você reflita, mais você se dá conta que não consegue entender todas as coisas, que você é limitado, por mais inteligente e culto que você seja. Parece que nos momentos de adversidades, nada parece fazer sentido. E a única coisa que é real é a dor. O que fiz para merecer isso? Porventura eu fui um imoral? Meu coração se deixou seduzir por causa do cônjuge alheio? Acaso eu fui injusto com alguém no meu trabalho? Em algum momento eu oprimi um pobre? Ignorei um necessitado? Ou será que tudo isso está acontecendo porque eu tornei os meus bens os meus ídolos, e por isso o Senhor os tirou todos? Acaso, Deus, eu me alegrei na desgraça de alguém e é por isso que o Senhor me aflige? Deus, será que o Senhor não me ouve? Me mostre o meu pecado, que o Todo-Poderoso me responda. Estes são os lamentos parafraseados de Jó. Mas poderiam ser de qualquer pessoa que sofre sem conseguir relacionar a realidade da dor com algum pecado que cometeu. O que fazer quando o sofrimento parece não fazer sentido, não ter explicações? O livro de Jó, nas Bíblias ocidentais, inaugura a seção poética. E a matéria-prima dessa arte, dessa poesia, é o sofrimento. Logo no prólogo, nos primeiros capítulos de Jó, Jó aparece. Ele entra em cena neste drama. E ele é identificado da seguinte maneira:
como sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Esta é uma síntese da biografia de Jó. Mas há outras informações que o próprio Jó nos dá. No capítulo 29, há um resumo da sua autobiografia. E no capítulo 29 nós temos algumas informações interessantes a respeito de quem era Jó. O versículo 2 diz: "Ah, que me dera ser como fui nos meses passados." Olha só, significa que a sua dor, o seu sofrimento durou meses. "Ah, que me dera ser como fui nos meses passados." E como era Jó nos meses passados, antes de todo o sofrimento? O Todo-Poderoso era meu amigo. E os meus filhos se assentavam comigo. E todos eles agora morreram. Quando eu lavava os pés, versículo 6, em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, símbolos de riqueza. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços, por respeito, se retiravam. Os idosos, como um ato de reverência, se levantavam. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. E me ouviam. E eu aconselhava as pessoas. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Versículo 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. 25. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como um chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Esse era Jó. Um homem famoso, popular, conhecido no Oriente. Deus não escolheu qualquer um para provar. Deus escolhe um homem destacado para que a história de Jó se perpetuasse, fosse conhecida a cada geração. Jó aparece, entra em cena, logo no primeiro capítulo, e em seguida o conflito. O conflito se dá numa situação em que Jó não tem nada a ver. Num dia em que os filhos de Deus, versículo 6 do capítulo 1, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã. Essa é a palavra no hebraico. O adversário. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó?" Deus dando testemunho de um homem. "Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás respondeu: "Ele não te serve por acaso. Afinal, o cercastes de bens. Ele tem tudo o que precisa, tudo o que quer." Surge então o desafio: toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus aceita o desafio. Seguem-se então 4 testes. O primeiro teste: perda dos filhos e dos bens. A reação de Jó, capítulo 1, versículo 20. Rasgou suas vestes, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. "Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Segundo teste: tumores malignos tomam a sua carne.
Reação de Jó, capítulo 2, versículo 10. Logo depois de ouvir a sua esposa que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Mas não são só 2 testes. Há outros 2 que nós não nos damos conta quando lemos essa história. Terceiro teste: a pressão dos seus amigos. E esta sessão é a maior do livro de Jó. Elifas, Bildade, Zofar. Elifas fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. Tudo isso por 3 vezes. Discursos extensos. Mas que, quanto aos amigos de Jó, nos discursos não progridem. O discurso de cada um deles não se desenvolve. O argumento é sempre o mesmo: Jó, você pecou. Essa é a única explicação. Deus é justo. Se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa de errado. E Jó defende a sua inocência. Qual é a reação de Jó? Nesta sessão, nesse terceiro teste, as coisas começam a mudar. Logo no capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Os capítulos se seguem, e quando nós chegamos no capítulo 6, ele está muito mais bravo, irritado. E ele começa a expressar o seu desconforto. Ele começa a questionar o fato de que o seu corpo está apodrecendo e Deus ainda o mantém vivo. Então, no capítulo 7, ele diz, versículo 17: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Lendo este versículo de forma descontextualizada, você diz: olha, isso é bom, isso é legal o que Jó está dizendo. Não, o que ele está dizendo é: por que o Senhor me mantém vivo? A cada manhã o Senhor me visita e a cada momento o pões à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Por que o Senhor me mantém vivo? Se pequei, que mal te fiz? Ó espreitador de homens, ou seja, aquele que arma armadilhas para os homens. Por que o Senhor me fez um alvo para ti? As reclamações aumentam, e ela tem um clímax no capítulo 31. E ali, Jó deixa bem claro o que ele espera de Deus. Ele se defende. Seus argumentos são: por acaso eu andei com falsidade? Versículo 5. Versículo 9. Em algum momento o meu coração se deixou seduzir por alguma mulher? Versículo 13. Eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo? Versículo 16. Eu retive o que os pobres desejavam? Ou ignorei a viúva? Versículo 24. No ouro, por acaso, eu pus a minha esperança? E fiz do ouro fino a minha confiança? Versículo 29. Eu me alegrei na desgraça do meu inimigo? E aí ele chega na conclusão, versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, ó Deus. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó levanta os seus arquivos pessoais e diz: eu não me lembro de ter cometido nenhum desses pecados. Essa é a minha defesa. E agora eu exijo uma resposta de Deus.
porque eu não encontro razão para o sofrimento. Aí nos próximos capítulos, entra uma pessoa do nada, Eliú, e fala 6 capítulos. O seu argumento é rebuscado, um pouco diferente dos demais, mas no final, em essência, é o mesmo argumento. E Deus, no capítulo 38, interrompe Eliú. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus vai falar. Será que Jó conseguiu a sua audiência tão desejada? Iniciará agora o pleito com Deus? Deus continua: cinge, pois, os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é o que o sabes? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, você estava lá, Jó? Quem foi, Jó, que colocou limites nos mares e disse às ondas: daqui vocês não passam? Você estava lá, Jó, quando eu fiz tudo isso? E as perguntas e os questionamentos de Deus são muitos. Agora, depois desse terceiro teste, que era a pressão dos amigos, você tem a resposta de Deus e surge um quarto teste. Porque Deus responde, mas não responde. Deus não responde a pergunta que todo mundo quer saber, que Jó quer saber, que Elifas, Bildade, Zofar e Eliú querem saber. O que Jó fez para merecer tudo isso? Deus não responde a essa pergunta. E faz perguntas sobre a criação, sobre os fenômenos climáticos e astronômicos. Ele fala sobre dar alimento aos animais selvagens, fala da gestação das cabras, das corças. Ele diz: Jó, você já viu a crina do cavalo? Foi eu que criei. E você já percebeu como ele é corajoso? Quando ele vai à batalha, o barulho não o assusta. Os dardos, as flechas dos inimigos não intimidam o cavalo. Eu o fiz corajoso. Você já viu o leão, o avestruz? Sou eu, com a minha sabedoria, que mantém tudo isso, porque eu criei e sustento todas as coisas. Jó, então, no capítulo 40, diz: tá bom, Deus, eu entendi. Sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus diz: eu não acabei ainda. Contemple o berremote, que no versículo 15 é traduzido como hipopótamo. Mas a descrição desse animal não tem nada a ver com hipopótamo. Provavelmente é um animal pré-histórico. Esse animal endurece sua cauda como cedro. Já viu a cauda de um hipopótamo? Aquele rabinho michuruco? Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Deus ordena para que ele contemple o berremote e veja no berremote um símbolo daquilo que humilha a fúria humana,
um lembrete das limitações humanas. Você não tem a força que esse animal tem. Contemple agora o Leviatã, que é traduzido como um crocodilo. No capítulo 3, versículo 8, Jó tinha dito que quem dera alguém despertasse o monstro marinho, que na verdade é o Leviatã. Aí Deus diz, se ele despertar, ninguém segura, porque ele não teme a ninguém. Capítulo 41, versículo 34, esse animal olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó, você não sabe o que você pediu. Você não tem ideia do que você está falando. Jó só queria uma audiência com Deus e respostas que explicassem seu sofrimento. E o fato de Deus não retirar os males causados significa que o teste ainda continua. Qual será então a reação de Jó? Ele insiste na pergunta? Não, Deus, mas o que eu quero saber é outra coisa. Ele blasfema? Está de brincadeira, estou sofrendo, quero uma resposta e o Senhor me conta toda essa história, me faz fazer esse tour pela natureza. O que ele fará? Jó não soube a razão do seu sofrimento. Mas ele sabia, ele se lembrou do suficiente. O suficiente para viver em paz e no temor do Senhor. Daí o consolo de saber o suficiente. Não é saber tudo, não é descobrir as razões do nosso sofrimento, mas saber do suficiente. E o que é o suficiente aqui para Jó? O que Jó sabia que foi considerado suficiente para dar a ele paz? E à luz disso, o que precisamos saber para sermos consolados? Primeiro, saiba que Deus é poderoso. Bem sei que tudo podes. No final do teste, Jó chegou onde Deus queria que ele estivesse. E que servisse de exemplo para todos os homens e mulheres de todas as épocas que sofrem. E na verdade a questão não é nem o sofrimento, mas é a dificuldade de nós lidarmos com a realidade de que não conhecemos e não sabemos todas as coisas. E a primeira coisa a ser compreendida aqui é o poder de Deus. E para Jó, dizer, eu bem sei que tudo podes, significa duas coisas. Primeiro, significa que Deus é capaz de tudo. Segundo, significa que Ele tem direito de. Uma coisa é eu dizer assim, eu sou capaz de atravessar aquela porta, mas eu posso? Eu tenho permissão para isso? Eu tenho direito de? Alguns lugares são restritos. Quando ele diz, eu sei que tudo podes, Deus é capaz de tudo e tem o direito de fazer o que Ele quer. Ele é a autoridade. O que Jó realmente sabe sobre o poder de Deus? Jó sabe que Deus é capaz e tem o direito de fazer todas as coisas que foram mencionadas por o próprio Deus no redemoinho. Ele lembra do discurso, afinal ele está respondendo os discursos de Deus. Eu sei que o Senhor pode todas essas coisas que o Senhor mencionou. No entanto, Jó não sabe de tudo. Jó não sabe a dimensão desse poder de Deus. Ou seja, Jó não sabe, por exemplo, que Deus pode dialogar com Satanás, envolver Jó naquela situação. O ensino nos é claro, Deus pode todas as coisas, tanto aquelas coisas que Jó sabe, que foram reveladas e ditas por Deus no redemoinho, quanto aquelas coisas que sequer Jó pode imaginar, como o diálogo de Deus com Satanás, numa dimensão espiritual. O que precisamos saber para sermos consolados? Precisamos saber que Deus pode todas as coisas, tanto aquelas coisas que eu conheço, que eu tenho conhecimento, como aquelas coisas que me são ocultas. Ele faz o que faz porque Ele é capaz e tem direito de. E nos diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Acaso não teria o oleiro direito sobre a massa, sobre o barro? O que mais Jó sabia que foi o suficiente para o confortar?
O que mais precisamos saber para sermos consolados? Saiba que Deus tem planos. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quais os planos Jó tem em mente? Tudo aquilo que Deus falou em seu discurso. Mas isso inclui a perda de seus bens? Sim. Isso inclui a morte de seus filhos? Para Jó, sim. Jó entende isso. Jó nunca duvidou da soberania de Deus. Toda a reclamação dele era: Deus, eu sei que o Senhor está por trás disso. Eu só quero uma explicação. Mas eu sei que é o Senhor que está fazendo isso. Então Jó sabe que esses planos envolvem a perda de seus bens, a perda de seus filhos, envolve seus tumores, que indicam um caso terminal. Mas para Jó, envolve também o fato de Deus de ter discutido com Satanás, de ter conversado com Satanás? Não, Jó não sabe disso. Jó não sabe disso, ele não tem conhecimento disso. Observe o padrão se repetindo. Deus pode aquelas coisas que sabemos que Ele pode. Deus pode fazer aquelas coisas que sequer imaginamos. Do mesmo modo, Deus manifesta seus planos a nós, bem como executa planos que jamais nos serão revelados. Não faz sentido. Tem coisas que acontecem conosco que a gente fala assim: eu entendi agora. Tem coisas que já aconteceu e você fala: não sei. E nem vai ficar sabendo. Assim como Jó. Mas ele tem os seus planos. Uma expressão que nos causa temor é: e se? E se a Covid me pega? E se eu perder o meu dinheiro? E se eu perder a minha saúde? E se alguém que eu amo morrer? E se os meus planos fracassarem? Veja, não é errado ter planos. É certo que nos esforcemos para que os nossos bons propósitos tenham êxito. Mas lembre-se, sua agenda pode ser frustrada, mas a agenda de Deus nunca falha. Os seus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Eu reconheço isso agora. Os meus sim, os planos de Deus não. Isso deve nos levar à reação de orar. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Porque os teus planos não podem ser frustrados. O que você deve saber que é suficiente para ter paz na adversidade? Saiba que Deus pode todas as coisas e que Ele tem planos soberanos em tudo o que acontece. Pastor, viver isso na prática é muito difícil. É sim, eu admito. E admitir essa dificuldade também faz parte do processo. Afinal, o terceiro conceito que você deve considerar é que seu entendimento é de fato limitado. O que mais precisamos para sermos consolados na adversidade não é saber de tudo, mas é saber que Deus pode todas as coisas, é saber que Deus tem planos, e é saber também que nós somos limitados em nosso entendimento. Falei do que não entendia, disse Jó no versículo 2. Ou melhor, 3. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Lembra, Deus, que o Senhor me perguntou: quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o meu conselho? Então sou eu mesmo. E agora eu percebo que aquelas coisas que eu falei eram coisas que eu não entendia, eram coisas maravilhosas demais para mim. O que Jó falou que ele não entendia? Não é tudo que ele falou no livro inteiro. Isso é importante. Por quê? Porque Deus corrige a fala dos amigos, mas não corrige a fala de Jó. Embora Jó estivesse certo ao afirmar que ele era inocente, ele disse coisas que ultrapassaram seu entendimento, sim. Então não é tudo que ele falou, mas algumas coisas ele exagerou. Ele não havia compreendido a grandiosidade e o perigo de entrar num pleito contra Deus, ou exigir de Deus respostas, e é disso que Jó está falando. Olha, quando eu chamei o Senhor para descer e conversar comigo e me explicar, desculpa, eu não entendia.
falei coisas maravilhosas, coisas muito maravilhosas para mim. Jó está se dando conta aqui que Deus não é homem, que Deus não deve explicações para ninguém. Por isso, em seu discurso, Deus deixa claro que Ele é o Criador e é distinto de toda a criação. E agora Jó sabe que diante do soberano, a melhor postura é cingir os lombos como homem, e ao invés de desafiar publicamente Deus e exigir explicações, é melhor escutar, perguntar humildemente e se deixar ser ensinado. Por isso ele diz: escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. O Senhor fez várias perguntas para mim, não foi? Quem é este? Onde você estava? Então essas perguntas, é melhor eu perguntar para o Senhor e o Senhor me ensina. Eu percebi que eu não tenho tanto conhecimento para questionar os seus planos, para pedir explicações. Meus irmãos, na frustração, em meio ao sofrimento, ao invés de criarmos teorias mirabolantes para explicar o que está acontecendo conosco, a melhor postura é reconhecer a nossa ignorância, tapar a boca e pedir a Deus que nos ensine. Salmo 73 diz isso. E alguns estudiosos entendem que o Salmo 73 foi inspirado pelo livro de Jó. E tem algumas expressões naquele salmo, por exemplo, no versículo 15 do Salmo 73, Asaf diz: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Ele falou assim: olha, eu não estava entendendo a justiça de Deus, eu via o ímpio prosperando, mas eu achei melhor ficar refletindo mais um pouco, eu não falei isso. Tem gente que está passando por sofrimento e desanda a falar, e atrapalha até a vida de um crente mais fraco. Asaf diz: não, é melhor, eu fiz bem ter ficado calado, porque eu não estava entendendo. Mas eu achei difícil de refletir sobre isso. E no versículo 22 ele diz: eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. A palavra embrutecido aqui é berremote. Eu estava como aquele animal que fica enrijecido, embrutecido. Provavelmente fazendo a menção aí ao berremote do capítulo 40. Era como aquele animal, mas embrutecido no meu entendimento. Então, no sofrimento, a melhor coisa que você faz é: eu não estou entendendo. É melhor tapar a minha boca e aprender mais de Deus. Jó sabia que seu entendimento era limitado. E nós devemos também saber. O que você deve saber, que é suficiente para te dar paz na adversidade, saiba que Deus pode todas as coisas, que Ele tem planos e que seu entendimento é limitado. Por isso, a melhor postura é calar e aprender dele. Saiba também que Deus é majestoso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse verso tem sido interpretado popularmente como se referindo ao fato de que Jó tinha um conhecimento inferior, mas agora ele tem um conhecimento superior por conta de tudo aquilo que aconteceu a ele. Veja, de fato ele aprendeu coisas, mas isso não significa que o conhecimento de Jó era um conhecimento sem significância antes de tudo isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque, de fato, Jó conhecia só de ouvir, mas o que ele conhecia só de ouvir era o suficiente para destacá-lo na sociedade. Ele era considerado um sábio, as pessoas iam até ele. Não só isso, o que ele conhecia só de ouvir era suficiente para que ele vivesse bem diante de Deus. Lembra quem ele era? Homem justo, reto, que se desviava do mal? Era o efeito do conhecimento que ele tinha. Então não era um conhecimento sem significância. A ponto de não somente os homens darem testemunho dele, mas Deus também.
Observaste o meu servo Jó? Então ele tinha um conhecimento significativo, sim. Além disso, ele não viu a Deus. Os meus olhos te veem deve ser assimilado por nós como uma expressão poética. Porque Deus não apareceu para Jó. Ele falou de um redemoinho. Jó só viu uma tempestade, um redemoinho. Ele não viu a Deus. Então você tem que entender esses versos como versos poéticos. É uma forma de Jó dizer assim: eu me deleito em Deus, a ponto de me esquecer daquilo que eu estava perguntando anteriormente. Essas palavras mostram que o deleite de Jó em Deus é maior do que seu anelo de ter suas perguntas respondidas. Ou seja, a majestade divina é maior que nosso conhecimento, é maior do que nossas dores, do que as nossas frustrações e dúvidas. E isso nos é suficiente. Eu não entendo todas as coisas, mas existe um Deus majestoso, e isso basta. A melhor coisa não é saber de todas as coisas, é ter comunhão com esse Deus. É contemplar a sua glória e a sua majestade. Eu acho que alguns irmãos já assistiram aquele filme que ficou famoso, logo que foi lançado, As Aventuras de Pi. Tem uma cena, boa parte do filme ele está lá no meio do mar, naquele bote, né? Com Richard Parker, o tigre. E aí tem uma cena que uma tempestade aparece do nada, e ele começa a se desesperar. Aí ele tenta sobreviver naquele barquinho, e numa jangada que ele fez com os escombros do barco, do navio, que havia sido naufragado. E na iminência de naufragar, ele está assustado, desesperado, e de repente uma tempestade. Raios cortam o céu. E aí quando você pensa que o personagem vai entrar em desespero, ele diz: louvado seja Deus, o Senhor de todos os mundos. Lembram dessa parte? Ele está com medo, mas o que ele está vendo é majestoso. E diante dessa majestade ele adora. Eu não estou nem entrando no mérito mas esse filme, pastor, Não. O ponto é que diante daquela majestade ele adora. E diz: louvado o Senhor, o Deus de todos os mundos, o compassivo, o misericordioso. Aí o tigre se esconde e ele diz: Richard Parker, você tem que ver isso, é muito lindo. Isso vai te destruir, mas é lindo. É a reação de Jó. Deus é majestoso. E eu pude contemplar, não ele, mas um pouquinho da sua glória. Glória essa que ficou clara naquilo que ele criou e naquilo que ele sustenta, que ele disse em seu discurso. A majestade de Deus nos leva, portanto, à próxima consideração do que nos é suficiente saber para nos consolar. Saiba que Deus é inquestionável. Por isso me abomino, por isso me arrependo, disse Jó. E encerra, então, as suas palavras. Ao se dar conta que a majestade divina revelada nos discursos de Deus é maior do que sua dor e do que suas dúvidas, Jó diz: eu me abomino, eu me arrependo. E o que essas palavras significam? Eu me abomino passa a ideia de que diante da majestade divina, diante da majestade de Deus, a minha causa, eu mesmo, sou de menor importância, sou insignificante. Meus irmãos, o nosso desespero tem a ver com a nossa mente limitada. Nós estamos muito interessados em nós mesmos, muito interessados nas coisas desse mundo. Mas Deus nos revela nele mesmo algo maior e superior, que nos arrebata. E aí você diz: essa vida não é nada, e eu estava preocupado com isso. Existe um Deus eterno,
cujas dimensões não podem ser compreendidas exaustivamente por mim. E eu estou enlouquecido, porque o meu time perdeu um campeonato, porque eu estou desempregado. Essas coisas são muito pequenas. Então Jó está dizendo assim: eu me abomino, eu me desprezo, eu sou insignificante diante da sua majestade. E eu me arrependo no pó e na cinza. No pó e na cinza foi onde ele ficou o livro todo. Lá no início ele vai para o pó e na cinza e ali fica. Então isso não nos traz muitas informações, não é? Mas o fato dele se arrepender é importante tratar disso. Porque Jó disse o livro todo que era inocente. E Deus vai dizer também que Jó era inocente. Então ele está se arrependendo do quê? Ele está se arrependendo de ter proposto um julgamento e que Deus se explicasse. Eu me arrependo daquela proposta do capítulo 31, Deus. Eu me arrependo. A sua majestade é demais para mim. A sua glória me arrebata. O reverendo Daniel Santos, que fez um bom estudo de Jó, escreveu um livro a respeito, ele tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O arrependimento de Jó, diante da experiência de estar com Deus, demonstra que suas dúvidas e questionamentos que tanto lhe perturbaram durante todo o livro são insignificantes quando comparados com o privilégio de experimentar a comunhão com Deus vivo. Eu me arrependo do que eu disse, Deus. A tua glória me basta. A tua graça é melhor que a vida. Jó não soube todas as coisas, mas Jó soube que Deus pode todas as coisas, que Deus planeja tudo o que acontece, que o homem é limitado em seu entendimento, o que explica o desespero que pode nos acometer, que Deus é majestoso e que Deus é inquestionável, e tudo isso foi o suficiente para lhe trazer paz e fazer com que Jó continuasse a viver. No entanto, meus irmãos, o livro de Jó não é somente uma história de como um homem foi envolvido numa discussão entre Deus e Satanás. O livro de Jó não é somente sobre um homem que aprendeu lições maravilhosas por meio do sofrimento que passou. O livro de Jó não é só mais um compêndio de diretrizes e princípios de como você pode usar esses princípios para lidar com o sofrimento. O livro de Jó, acima de tudo, é sobre um Deus que se fez carne, que não é indiferente à dor humana e que pode responder os desafios de Jó lá no capítulo 10. Tens tu olhos de carne? Disse Jó. Acaso vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do mortal? Deus, o Senhor sabe o que é sofrer como homem? O Senhor conhece a minha dor? E Deus responde a Jó em João capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez homem de dores, que sabe o que é sofrer, sim. Porque Deus não é indiferente à dor humana. O livro de Jó é sobre ter um advogado no céu que nos justifica, que Jó tanto clamou. O livro de Jó é sobre ter um Deus que expulsa o acusador das regiões celestiais por sua salvação outorgada, seu poder e autoridade. É o que está lá no capítulo 12 de Apocalipse, que fala que quando Jesus morreu e venceu a morte através da sua ressurreição, Satanás foi expulso do céu. Ele já não tem mais poder para acusar os eleitos de Deus, porque é Cristo Jesus quem os justifica. Foi expulso o acusador, aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite. Ele já não tem mais acesso aos céus. Antes ele está debaixo dos pés de todos aqueles que compõem o corpo de Cristo Jesus, a igreja. Não por causa da igreja, mas por causa do Senhor da igreja, que é Cristo Jesus, que derrotou Satanás. O livro de Jó é sobre ter um Redentor que vive
e que por fim se levantará sobre a terra, nos ressuscitará, e então veremos em nossa carne a Deus. O livro de Jó é sobre o poder, sobre os planos de Deus, que não podem ser frustrados em enviar seu Filho para sofrer por nós, para que jamais sofrêssemos as angústias eternas. Jesus é o Jó por excelência, o único sofredor verdadeiramente inocente. Assim como Jó ficou nu, sem dinheiro, sofreu fisicamente, Jesus também ficou sem casa, foi desnudado, torturado na cruz. E sobre o justo sofredor, em seu sofrimento, o livro é também sobre o justo sofredor que em seu sofrimento intercede por seus amigos, a fim de que no final entendamos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória eterna. Então, do mesmo modo que nós aprendemos o que nós devemos saber no que se refere o que é suficiente para sermos consolados, nós, ao lermos o livro de Jó, vemos várias pontes que dão acesso a Cristo, que no final das contas, que é o que dá sentido à nossa vida. Consolo e esperança na promessa de que porque Ele venceu a morte, nós não sofreremos para sempre. Antes, o nosso destino é a glória, é a restauração, uma restauração superior à restauração temporária de Jó que Deus concedeu. De todas essas coisas que eu citei, você deve lembrar. Mas se você esquecer de uma delas, que não seja de Jesus. Vamos louvar a Deus e cantar essa verdade de que é Cristo Jesus que nos consola.